Os países que têm bastante auditores, contadores por 100 mil habitantes, são países de baixa corrupção. Os países que têm poucos contadores para cada 100 mil habitantes, são países de alta corrupção. Então, existe uma relação inversa entre contador, auditor e corrupção. Então, quanto menos contador, auditor, mais corrupção. É interessante a gente observar esses detalhes, né? Como a contabilidade é um antídoto para má gerência, para má administração, para corrupção, para crise. A partir do momento que existe transparência, existem informações adequadas, a contabilidade oferece saídas, oferece propostas, né? Nós vimos lá que o profissional contábil é capaz de ser um designer, né? Então, abordei um pouquinho as pequenas e médias empresas, como a ausência da contabilidade faz com que haja uma alta mortalidade. E empresas bem gerenciadas são empresas que têm mais sobrevivência, vão mais longe. Aqui nós entramos no escândalo da Enron. Eu coloco aqui uma notícia do The Wall Street Journal, né, o principal jornal dos Estados Unidos. O escândalo da Enron deixa todo mundo mais atento à contabilidade. Então, esse jornal mostra que só as empresas que mantêm melhor controle interno, que analisam as suas demonstrações financeiras, estão prontas para enfrentar a crise. Essa crise da Enron, ela vai marcar a nossa vida como contadores, porque através dessa crise faliu a segunda maior empresa de auditoria do mundo, que é a Arthur Andersen. A Arthur Andersen tinha na época 80 mil funcionários, uma empresa centenária, em quase 200 países. Em questão de um mês ela faliu. Por quê? Porque houve uma falha de um sócio dessa empresa de auditoria em relação a essa empresa chamada Enron. Então, quando a gente observa que há uma falha contábil, a gente não gosta muito de falar nisso, mas nesse caso houve, isso propiciou corrupção, propiciou, em última análise, falência de uma grande empresa. Isso fez com que o governo americano mudasse as regras para a contabilidade nos Estados Unidos, criando uma lei chamada Sarbanes-Oxley, que passou a ser muito mais rígida, o comportamento, a atitude do governo com os empresários e os profissionais contábeis. Então a gente observa que quando existem esses problemas, nós temos certamente uma contabilidade ausente ou uma contabilidade ruim, falha, para que possa acontecer situações desse tipo. Uma contabilidade boa jamais permitiria um negócio chegar nesse tipo. Então nós temos no ano 2002 essa crise. Essa foi uma crise transitória, mas para mim ela foi mais importante, para a contabilidade ela foi mais importante que a crise de 2008. Veja o que vai acontecer depois de 2002, após essa crise. Eu vou mostrar para vocês que após essa crise a contabilidade passa a ser mais valorizada em todos os países do mundo em função dessa crise. Por exemplo, aqui eu coloco um artigo que saiu no jornal Valor Econômico, que hoje é considerado o principal jornal na área econômica, em que é mostrado esse artigo, ele saiu no ano 2004, mas eu coloco exatamente isso porque foi após essa crise, para ver como a profissão contábil foi valorizada. Então, esse artigo mostra que o contador se torna cada vez mais vital para a empresa, em função das crises que estão existindo. E esse artigo mostra que a remuneração de um contador, em 2004, variava de 15 a 30 mil reais no Brasil. Veja, isso não é Estados Unidos, é no Brasil. Só que o contador tinha que se adaptar
adaptar a essas novas realidades, para que a contabilidade fosse um remédio contra a crise. E que adaptações o contador precisava fazer. Então, o artigo diz que o perfil do contador passou a ser consultor e conselheiro da organização. Passou a zelar pelos seus números estrategicamente e não mais controlar as guias. E pelo menos 95% do trabalho do contador, ele faz análises tributárias, faz análises legais, análises trabalhistas, compara índices, tira conclusões matemáticas e traça rotas para clientes. Então eu gosto dessa última frase: contador traça rotas para clientes. A ideia, nesse sentido, é que a contabilidade é o único instrumento, a única ferramenta que pode trabalhar em cima de previsões, de orçamento, de projeções, analisando todo o histórico do negócio, analisando o histórico da economia e, a partir daí, traçar rotas para clientes. Esse é um aspecto muito importante da contabilidade. Aqui eu mostro o que aconteceu nos Estados Unidos depois da crise da Enron para o profissional contábil. Aqui essa transparência está em inglês e tem o site da onde eu tirei isso daí. E depois então vocês vão ter acesso, eu repito, eu vou estar liberando essas transparências até para que depois vocês possam olhar com maior cuidado. Então essas transparências mostram que no ano 2003 a 2005, que foi o período pós-crise da Enron, ela mostra que a contabilidade nos Estados Unidos passou a ser chamado de New Sex, quer dizer, o novo apelo sexual, a ideia de algo muito atraente, muito gostoso. Muita gente queria ir para esse lado. Então mostra, por exemplo, a Universidade Internacional de Miami cresceu 43%, a Universidade de Michigan 76%. Então veja, faculdades, universidades que tinham tipo 10 mil alunos de contabilidade, passaram a ter quase 20 mil. Porque o mercado começou a demandar bons profissionais, começou a correr atrás de profissionais da contabilidade, porque eles tiveram o exemplo da Enron, da falência da Arthur Andersen, que prejuízo, que preço alto se paga quando nós temos uma ausência de uma contabilidade transparente, de uma contabilidade sadia, de uma contabilidade de boa qualidade. Então, isso faz com que a profissão tivesse um salto brusco de qualidade nos Estados Unidos. Vocês terem uma ideia, nessa década, eu coloco aqui os 10 cursos mais procurados nos Estados Unidos, nas universidades americanas. Primeiro lugar, Accounting, contabilidade, é o curso mais procurado nos Estados Unidos. Depois vem engenharia elétrica, depois vem engenharia mecânica, depois administração, depois finanças, depois ciências da computação e assim por diante. Mas contabilidade passou a ser, nessa década, o curso mais procurado entre os 10 mais nos Estados Unidos, tudo em função de uma crise que levou a mostrar a importância do profissional contábil, o quanto ele é relevante contra a crise. Eu gosto muito dessa transparência também, porque eu falo do Warren Buffett. Warren Buffett é considerado o gênio das finanças, o mago das finanças, né? Em 2008 e 2009, ele foi tido como o homem mais rico do mundo pela revista Forbes. E ele tem um aspecto muito interessante. O Warren Buffett fez uma doação para uma instituição de caridade de 32 bilhões de dólares. Essa foi a maior doação. Ele é o maior filântropo da história da humanidade. Ninguém fez uma doação tão grande até hoje, né? Warren Buffett, se a gente entrar no céu em função de doações, ele vai ser o primeiro a entrar no céu. Graças a Deus não é assim, né? A gente sabe disso, senão nós estaríamos perdidos para competir com um cara como esse. Mas graças a Deus, a maneira de a gente entrar nos céus é a cruz, é Jesus, não é essa forma de doações, embora é muito bom fazer isso. Mas esse cara, no mundo dos negócios,
Até 2009, em 2010, na última Forbes, ele não é o homem mais rico do mundo. Mas até o ano passado, ele foi o homem mais rico do mundo. Então, se você tivesse junto com ele, o que você perguntaria para ele? O que você gostaria de saber dele? Ele coloca num dos livros, está lá citado também, a página do livro dele, ele coloca que uma filha de um amigo dele foi procurá-lo, dizendo: Dr. Warren, eu terminei meu curso médio e quero fazer um curso superior. Qual o curso que o senhor acha que eu deveria fazer? Veja, o cara mais importante no mundo dos negócios, tá ok? Isso pelo menos até o ano passado. Então, ele diz: a contabilidade é a língua dos negócios. Existem muitas maneiras de descrever o que está acontecendo com uma empresa, mas seja lá o que se diga, sempre retorna à língua da contabilidade. Quando a filha de um de seus parceiros de negócios perguntou ao Warren Buffett quais cursos deveria fazer na faculdade, ele respondeu: faça a contabilidade, é a língua dos negócios. Sem a contabilidade não se conhece a saúde da empresa, sem a contabilidade não se toma decisões. Então, para que ele se tornasse o homem mais rico do mundo, e ele tem uma biografia muito bonita, vale a pena ser lida, ele precisou desse instrumento poderoso que chama contabilidade. Então, ele mostra nos livros dele que a contabilidade é uma profissão com desemprego zero. Porque sempre vai se precisar, em qualquer coisa, em qualquer negociação, e numa economia capitalista, negociações existem a todo momento, vai se precisar de um profissional contábil. Sem a presença de um contador, não existe formatação de negócios, não existe avaliação de negócios. Hoje nós temos assim áreas novas, eu vou comentar no final da palestra, para a contabilidade, né? E